E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje a gente vai dar início àquela série de postagens comemorativas que eu tinha planejado fazer no início do ano, com o vídeo específico de hoje, né, comemorando o aniversário de 15 anos de um filme que foi muito importante na minha formação como cinéfilo, que é Onde Vivem os Monstros. Ele é um filme de 2009 que mistura ali os gêneros de drama, fantasia e aventura, e ele é dirigido pelo Spike Jonze, que dirigiu Quero Ser John Malkovich e Ela. É uma adaptação do livro homônimo do Maurice Sendak, que foi publicado inicialmente em 1963 e continua sendo um dos livros infantis mais amados da história. E o filme conta a história do Max. Ele é um menino travesso de 9 anos que tem uma imaginação muito fértil, e ele é confrontado com várias realidades difíceis que forçam ele, que levam ele, né, a perder o controle de suas emoções, e com isso ele recorre à imaginação dele para fugir para uma ilha povoada por criaturas que podem ser chamadas de monstros, que acabam coroando o Max como o rei deles, como vocês podem ver aqui pela minha coroinha. Mas o amadurecimento emocional e intelectual do Max acaba colocando a soberania dele sobre os monstros em risco. Bom, eu tenho uma história muito grande com Onde Vivem os Monstros, eu sempre coloco ele no patamar de o filme que mudou a minha vida, porque foi uma grata surpresa, não foi uma surpresa que eu entendi tudo que o filme quis me dizer naquela época, mas eu fiquei muito fascinado. O filme já me atraiu pelo trailer, que já tinha ali uma atmosfera bem lúdica, complementado por uma versão acústica de uma música que também parecia muito lúdica e reforçar esse aspecto de ser uma diversão infantil de qualidade, né? Foi uma propaganda enganosa, para falar a verdade, mas mesmo assim, mesmo com um tom bastante diferente da grande maioria dos filmes que eu estava acostumado a ver aos 9, 10 anos, né, bem perto da idade do Max, foi um filme que manteve a minha atenção, que manteve o meu fascínio. E aí, 8 anos depois, né, eu vi ele pela primeira vez em 2010, e em 2018 minha mãe estava cursando um curso de psicopedagogia como pós-graduação, e Onde Vivem os Monstros estava na bibliografia complementar, como uma opção ali para assistir e entender melhor o conteúdo do curso. E aí eu tive a oportunidade de rever o filme. Isso acabou abrindo uma gama de interpretações que eu não tinha percebido na primeira vez, né? Porque agora que eu estava mais amadurecido, com 18 anos, eu consegui visualizar mais coisas do lado psicológico e do lado emocional do Max, já que eu passei pelo amadurecimento que ele passou no filme. Então foi uma coisa bem interessante de se ver. Onde Vivem os Monstros é um filme complexo. Eu não vou dizer que é um filme simples de entender, tanto porque me levou várias vezes para ter o retrato completo que eu vou falar aqui nessa crítica. Mas é um filme que é imensamente recompensador se você vê ele várias vezes, porque cada vez vai adicionando coisas novas que você pode não ter percebido nas vezes anteriores. Então, é um filme que foi promovido de forma enganosa, porque mesmo que ele tenha um protagonismo infantil, ele não tem um tom infantil, ele tem um tom surpreendentemente maduro, e por isso eu gosto de chamar ele de um filme adulto sobre crianças, né? E essa jornada de amadurecimento do Max é refletida de forma perfeita através do roteiro, através das atuações e através dos aspectos técnicos. Bom, um breve aviso. Como esse já é um filme um pouco antigo, né? Um filme de 2009, essa vai ser uma crítica com spoilers, porque o que eu quero fazer aqui é mais uma análise do que uma crítica, uma apresentação de uma interpretação minha. Então, se você ainda não viu Onde Vivem os Monstros, eu recomendo que você pause esse vídeo e vai assistir Onde Vivem os Monstros na Amazon Prime Video, porque vale muito a pena e porque eu vou lidar com aspectos que são chave à narrativa e que podem dar alguns spoilers do filme, então eu recomendo que vocês assistam. Porém, se estiver tudo bem com vocês, assistam por sua conta e risco. Bom, desde o início do filme, a gente vê que o Max é um garoto muito solitário. Ele é deixado de lado pela irmã mais velha, que recorre ali aos amigos dela mais velhos para se divertir. E aí o Max tem que recorrer à imaginação dele para construir um iglu do lado de fora da casa dele, né? E a partir desse momento,
Uma série de realidades difíceis vão bombardeando o Max numa sucessão rápida. O iglu dele é completamente destruído pelos amigos da irmã mais velha dele, que não faz nada para impedir. Ele aprende na escola que o Sol eventualmente vai morrer e a raça humana vai ser extinta. E ainda ele se vê confrontado com a possibilidade da mãe dele, que não ficou claro se ela é uma mãe solteira, se ela é uma mãe divorciada ou se ela é uma viúva, mas tem ali a possibilidade dela ter um novo namorado. E todos esses eventos vão acumulando dentro do Max a ponto dele surtar. E aí, quando ele vai para a ilha, né, quando ele se rende à imaginação dele, vai para a ilha, a trama consegue adicionar um tom muito interessante de realismo mágico, porque o roteiro faz alguns paralelos, não só entre a personalidade do Max e os monstros, mas também entre os eventos da vida real e os eventos que acontecem dentro da ilha. Bom, não demora muito para a gente perceber que cada monstro ali, com exceção talvez de uma, representa uma parcela da personalidade do Max. Vou mostrar aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia de como são os monstros. Esse daqui é o Carol, ele é meio que o monstro principal da trama, ele é dublado pelo James Gandolfini, que é o Tony Soprano, né, da família Soprano, e ele representa o lado mais impulsivo, mais rebelde e mais resistente às mudanças do Max, né? A gente tem o Douglas, que ele é dublado pelo Forest Whitaker, e ele representa o lado mais racional, mais pragmático, mais pacificador do Max. O Ira, dublado pelo Chris Cooper, é o lado mais calmo, mais tranquilo e mais sereno, né, do Max. E a esposa dele, que é a Judith, dublada pelo Catherine O'Hara, ela representa o lado mais agressivo e mais impaciente do Max. E aí, o Alexander, que é dublado pelo Paul Dano, ele representa a necessidade que o personagem tem de ter atenção, de ter toda a atenção voltada para ele. E, por fim, a gente tem o Touro. A gente não sabe o nome dele. Na Wikipedia o nome dele está acreditado como Bernard, mas o nome dele nunca é falado no filme. E ele é um personagem bem misterioso. Eu interpreto ele como uma amálgama de sentimentos que florescem quando você amadurece, né? E isso é provado de forma bem válida no filme. E, à exceção, a gente tem a KW, que, na minha opinião, é a única que não tem nada a ver com o Max. Ela é mais uma mescla das figuras femininas e mais velhas na vida dele, que no caso são a mãe e a irmã. E tem vários momentos que simbolizam, né, esse caráter maternal, esse caráter de mais proximidade da KW com o Max, né? Por exemplo, tem uma cena em que a KW tem que esconder o Max dentro da barriga dela, e já aí você vê uma simbolização, né, do caráter materno, né, da personagem. Então é uma coisa muito legal de se ver. A gente tem uma antítese muito visível entre a KW e o Carol, porque, né, são meio que dois extremos. Enquanto o Carol ele é resistente às mudanças, a KW até influencia elas. E os dois ali são parte crucial para o amadurecimento do Max, porque ele vai meio que transitando entre os dois em termos de proximidade. Mas o ponto-chave para compreender a trama de Onde Vivem os Monstros é visualizar toda a história como a jornada de amadurecimento do Max, né? Como a tentativa dele de deixar a imaginação para trás e ter uma gradual aceitação de seu crescimento, né? E além dos paralelos entre a personalidade do personagem e os monstros, a gente tem vários paralelos entre cenas que acontecem na vida real e cenas que acontecem na ilha. Por exemplo, tem uma cena na ilha onde o Max e os monstros constroem um forte feito de gravetos, né? E esse forte tem uma estrutura muito similar ao do iglu que o Max constrói no início do filme. Na realidade, a gente tem uma guerra de bolas de neve, que é o que leva à destruição do iglu pelos amigos da irmã mais velha do Max. E aí, no decorrer do filme, a gente tem uma guerra de bombas de lama na ilha, né? Tipo, é quase a mesma coisa, só troca a estação. E a gente tem o reaproveitamento de vários diálogos, de várias cenas ali que foram representadas na realidade dentro da ilha, e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma nova perspectiva sobre esses diálogos e sobre essas cenas, né? Isso é muito interessante, porque acaba colaborando muito
para o amadurecimento do Max, né? Como que ele recorre à realidade para construir a própria imaginação dele. É uma coisa fantástica, fascinante. E outro destaque é como que o filme consegue meio que colocar o poder da imaginação no centro. Por exemplo, na primeira cena, né, em que os monstros encontram o Max, eles tentam devorar ele. Só que aí o Max inventa uma história fantástica sobre como ele era o rei dos vikings, né? E como que ele conseguia entrar nas mentes dos vikings, mesmo sendo pequeno, e ele conseguia entrar pelas frestas, né? Pelas frestas ali que eles conseguiam deixar, né? E aí os monstros perguntam, ué, mas e se você não conseguir entrar por nenhuma fresta? Aí ele responde, então eu tenho um abridor de fresta que permite que eu entre por qualquer lacuna que eles deixem. Mas e se eles fossem imunes a esse abridor, né? Não, então eu tenho um super abridor que abre tudo na história da humanidade, não tem nada mais poderoso do que isso e ponto. E isso acaba convencendo os monstros, né? Tipo, ele meio que consegue ter a confiança dos monstros através da imaginação. Isso é uma coisa muito legal. Porém, o filme também destaca como que a gente gradualmente, né, deixa a imaginação para trás para amadurecer, porque a gente busca soluções de outras maneiras. E isso acrescenta um tom muito melancólico ao filme. É uma coisa bem tipo agridoce de se ver, sabe? É uma coisa feliz, mas ao mesmo tempo triste. E o Tom consegue misturar essas duas vibes, né? Essa vibe mais imaginativa e mais realista muito bem. É interessante, uma coisa que eu só notei quando eu assisti o filme esses dias agora, é que a trama passa pelo ciclo completo das 4 estações, né? O filme começa no inverno, na realidade, né? Já colocando ali aquele tom frio, gélido, que vai ser uma coisa difícil de ver. Aí quando o Max vai para a ilha e a imaginação dele está todo vapor, a gente vê jardins floridos, cenários que o sol está em destaque, né, primavera e verão. E aí, no decorrer do amadurecimento dele, a gente vê ali alguns cenários que remetem mais ao outono e ao inverno, né? Já apontando ali para o declínio da imaginação dele. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal, e que eu só tinha percebido agora. Só para vocês verem o quanto que esse filme é cheio de camadas. É um filme que ganha cada vez mais significado a cada vez que vocês assistem. Então é uma coisa muito interessante, muito fascinante, né? Então, em suma, a trama representa para o Max uma última oportunidade de reviver as alegrias da infância e a disposição dele de caminhar rumo ao amadurecimento, rumo ao crescimento em gradual aceitação. É uma coisa muito poética, para falar a verdade. É uma coisa que, nossa, desperta um sentimento tipo assim, muito aconchegante no meu coração. E é um filme que, tematicamente, ele é muito profundo e muito legal, muito interessante e melhora a cada vez que você assiste. Bom, essa jornada de amadurecimento também é refletida de forma muito pungente através da atuação do Max Records, que inclusive foi a primeira atuação dele e ele já dá um show aqui. A dualidade entre a rebeldia do Max e o gradual crescimento e amadurecimento dele é mostrado de forma impecável na performance do Max Records. Por exemplo, tem uma cena onde ele destrói completamente o quarto da irmã depois dos amigos dela destruírem o iglu dele. E aí quando ele destrói um coraçãozinho que ele tinha feito para a irmã, feito de palito de picolé e papel, ele imediatamente sente remorso. Tipo, ele começa a chorar, ele agacha, começa a colocar os papeizinhos juntos de novo. É uma coisa muito emocionante, muito potente ali, que a performance dele consegue amplificar, né? E ele tem como apoio aí um elenco muito grande de vozes, né, que representam os monstros, que eu já falei vários deles, né? E uma performance coadjuvante soberba da Catherine Keener, que interpreta a mãe dele, de forma muito realista mesmo. E os aspectos técnicos conseguem ali dar vida visual e estética à imaginação do Max, né? Eu gostei bastante de como a ilha foi desenhada, novamente uma coisa que eu só percebi agora, que a ilha
É composta de vários ambientes, né, que variam de jardins floridos a praias, a desertos, a florestas, e todas elas ali parecem simbolizar um estágio da imaginação do Max, né? Os jardins e as florestas e lugares, né, onde tudo está florescendo simbolizam uma imaginação ali mais forte, mais fértil. Já os desertos, as praias, os lugares dominados de areia representam ali estágios que a imaginação já está em um declínio bem evidente, né? Uma coisa bem interessante de se perceber. Tem uma mistura primorosa de live action, animatrônicos e CGI para fazer os monstros, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm textura a ponto de parecerem reais, né? Porque eles são cheios de pelo, eles também são bastante expressivos. E isso eu comparo muito com os personagens de antigamente da Disney, os personagens animais, né? Porque eles não são unidimensionais, né? Eles não têm a cara séria, como se fosse os personagens do live action do Rei Leão, né? Mas eles são capazes de transmitir emoção, transmitir raiva, ciúme, alegria, tristeza, tudo isso. É um trabalho muito bom e que deveria muito ter sido reconhecido no Oscar. E para finalizar, a gente tem a trilha sonora do Carter Burwell e da Karen O, que é impecável, e consegue ditar o tom de várias cenas, nas cenas que são mais calmas, mais focadas em diálogo. A gente tem faixas mais lentas, mais melancólicas, que remetem muito a canções de Niná, e é uma coisa bem legal de se ver. Já nas cenas com mais ação, com mais tipo, correria, com mais movimento, né? A gente tem faixas, né, músicas mais caóticas, que conseguem refletir muito bem o que está passando pela cabeça do Max naquele momento, né? É um filme completo, gente, é um pacote completo. Tem um roteiro maravilhoso, tem atuações maravilhosas, tem aspectos técnicos maravilhosos. Então, resumindo, Onde Vivem os Monstros é um filme completamente fascinante. Pode levar várias vezes, várias assistidas, para que vocês tenham um retrato completo do que o filme tem a dizer, mas é uma representação, é um reflexo muito pungente, muito realista e muito imaginativo do amadurecimento infantil. E por isso ele vale muito a pena a sua atenção e o seu tempo. Eu fecho com uma nota 10 de 10. Se vocês já viram Onde Vivem os Monstros e ficaram interessados nessa nova interpretação, eu recomendo que vocês reassistam, porque vai crescer ainda muito mais a interpretação de vocês sobre o filme. Eu garanto isso para vocês. Então, se vocês gostaram dessa resenha, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês gostem do que está por vir no blog. Até a próxima. Falou!